desculpa, gente, assim. Eu considero de verdade os trabalhistas pessoas muito inteligentes. Eu acho o Tamir um cara inteligente. Eu acho o Charlie Berkeley inteligente. O Loconte eu não sei muito, eu não acho ele muito inteligente. Como é que vocês podem não entender isso? Novamente, gente. Produtividade é rendimento. Ponto. Produtividade é rendimento. Acabou. Vai lá, deixa eu ver o restinho. Vamos lá, vamos ver o que. Tem esse aqui, ó. Vamos ver esse primeiro. Errou, segue o jogo. Vamos ver esse primeiro. 10 de outubro. Vamos lá. Vai lá. Mas vamos lá. Atividade tem um ponto interessante, mas ela não é única e exclusivamente o que determina os rendimentos numa economia. Um exemplo muito bom é um barbeiro no Rio de Janeiro tem a mesma produtividade do que um barbeiro em Berlim. Não tem. Qual que é a Não diferença tem. de produtividade? Eu sou um barbeiro. Eu corto um cabelo em São Paulo. Eu tenho uma produtividade. O mesmo cara corta o mesmo cabelo na Suíça, a produtividade dele é muito maior, porque o ambiente onde ele está inserido faz com que essa mão de obra seja muito mais A produtividade demandada. do cabeleireiro é a mesma, porque a gente vai medir por cabelos cortados por dia. Isso é um erro conceitual. Pô, você é economista. Por isso que eu tô te falando. Produtividade. FGV. Uma das medidas amplamente utilizada é a produtividade do trabalho. Uma das medidas. Que consiste no valor adicionado gerado pelo trabalhador ou por hora trabalhada. Qual que é o valor adicionado de um cabeleireiro, gente? O corte do cabelo. Não. Vou pegar aqui um INSPER. Pausa. Tamir. Primeiro que ele fala, uma das formas. Começa por aí. Segundo que ele fala ali, o que ele adicionou de valor naquilo. Qual é a medida universal de valor? Qual é a medida universal de valor? O cara plantou soja. O outro produziu uma mangueira industrial. Como que você mede? Por peso, por unidade, por hora trabalhada em cada um? Não, cara. Por grana. Quanto custa cada coisa? Vai lá, continua. Total dos fatores. Medida econômica que avalia a eficiência com a qual os fatores de produção são utilizados na produção de bens ou serviço. Qual que é o serviço cabeleireiro, gente? Pode ser interpretada como aumento na quantidade produzida que não é explicada pelo maior emprego de recursos como o trabalho, capital, terra e outro, o que indica maior produtividade e eficácia nos usos dos recursos. Pausa aqui. Você pode ver que Tamir, mesmo... Tamir, você se confundiu. Você leu uma coisa e interpretou outra. Ali eles estão falando assim, o que é TFP? TFP é produtividade geral dos fatores. Então vamos supor que eu tenho um país que ele produz A. O que é A? Não importa se é corte de cabelo, se é porta-retrato, ele produz A. Aí esse país, em um ano, ele vai ter mais dinheiro, ele vai ter mais pessoas, ele vai ter melhores condições de produzir A. Com estas melhores condições, ele produziu mais A ou menos A? Isso é produtividade geral dos fatores. Ou seja, às vezes o país melhora nessas condições e ele produz o mesmo. A produtividade geral dos fatores diminuiu. Às vezes ele não melhorou, que é o que está dito aí. Você não tem mais trabalho, você não tem mais capital, você não tem mais terra, mas você produziu mais. Isso é produtividade geral dos fatores. A medida do que está sendo produzido pode variar. Você pode medir a produtividade material. Então eu estou produzindo esse porta-retrato. Estou produzindo mais ou menos esse porta-retrato. Ou estou produzindo a mesma quantidade de porta-retrato, mas ele está valendo mais ou menos. Sim, você pode medir isso desta forma. Então você se confundiu. Vamos lá? Próximo. O produtividade total dos fatores não se fala sobre quanto você recebe, e sim quanto você produz. O que o cabeleireiro produz? Corte de Tamir! cabelo. Pausa aqui. Tamir, a produtividade está ligada à produção de recurso. Qual é o recurso universal? Dinheiro. Por quê? Vamos lá. A produtividade é quanto de recurso eu estou produzindo utilizando outros recursos. Logo, ela está necessariamente ligada ao recurso universal, que é dinheiro. Tem um vídeo do Jones Manuel. Você viu o vídeo que eu te mandei aí? Qual? Tem aí o vídeo do Jones Manuel? Eu mandei acho que pro... Não, tá no grupo de debate. Calma aí. Eu tô no grupo. Do de debate? Uhum. Olha o último vídeo que o Kaique mandou. Deixa eu ver se ele já abre no tempo certo. Põe aí. Ó, presta atenção no que... Vamos imaginar uma... Pausa aqui. Presta atenção no que o Jones Manuel tá falando aqui. Põe na velocidade do e-mail que ele fala muito devagar. O próprio Jones Manuel, eu lembro que eu vi isso... fábrica de sapato. O próprio Jones Manuel refuta essa ideia de vocês, tá? Põe aqui no vídeo um e-mail. Eu lembro que eu reagi a isso, eu vou reagir de novo aqui, eu não lembro de cabeça. Vamos ver o que ele falou, vai lá. Essa fábrica de sapato, em 1 hora de funcionamento, ela produz 200 sapatos, beleza? Então, em 1 hora, a fábrica produz 200 sapatos.
E o que é aumento da produtividade do trabalho? Nessa mesma 1 hora, essa fábrica aumentar a produção para 400 sapatos, por exemplo. É um aumento de produtividade de 100%. Né? Aí sim, isso é aumento de produtividade do trabalho, ou seja, em 1 hora, você aumentou a produção, que era de 200 sapatos, para 400 sapatos. Né? E o raciocínio vale a mesma coisa para todos os setores de economia. Então, construção civil. Tem uma hora que então, ele fala dos os operários salários. da construção civil... Eu quero pegar, não é nessa minutagem. Tem a minutagem que ele fala dos salários. Tem uma hora que o Jones Manuel falou o seguinte... Não, ele só mandou essa minutagem. Bom, eles pegaram a minutagem errada, né? Mas tem uma hora nesse vídeo, e eu reagi a isso, que o Jones Manuel fala o seguinte: quando você tem uma fábrica de sapatos, que ela produz 200 sapatos, e você diminui, por exemplo, o salário dos trabalhadores, a fábrica vai ficar mais produtiva. Sim. Eu não estou falando se isso é bom ou ruim. Eu não estou falando que você deve diminuir o salário dos deputados. Eu não estou falando que você... Dos deputados, ó. O salário dos funcionários. Eu não estou falando que você tem que aumentar. Eu estou falando... Esquece se isso é bom ou é ruim. Se eu tenho uma fábrica que produz 200 sapatos, aí eu diminuo o salário dos funcionários. Eu não estou falando se é bom ou é ruim. E você produz os mesmos 200 sapatos. Essa fábrica é mais ou menos produtiva. Ela é mais produtiva. Porque produtividade, principalmente, Tamir, produtividade geral dos fatores está ligado ao recurso. Qual o recurso universal? Dinheiro. O exemplo que eu dou lá no Spectrum é da maçã do amor e do morango do amor. Vamos imaginar 2 países diferentes, o país A e o país B. O país A produz 1000 maçãs do amor. A R$1 ele ganha R$1.000. O país B produz 1000 morangos do amor. A R$2 ele produz R$2.000. Qual país é mais produtivo? O país B. Em número de frutas do amor, eles produzem a mesma coisa. Mas em número de recursos gerais, o país B produz mais. Porque o que eles produzem, as pessoas querem mais. A produtividade, ela não é nem moral, ela não é nem justa. Eu vou dar um exemplo pra você. Aqui, ó. Vou dar um exemplo pra você. Achou? Presta atenção. O que não aumenta a produtividade. Vamos dizer que essa fábrica de sapato, ela basicamente produz 200 sapatos em 1 hora com 10 trabalhadores, né? Sim. Aí ela continua produzindo esses 200 sapatos, mas acabou o salário mínimo e ela rebaixou o salário de todos os trabalhadores. Ela aumentou o custo, né? O custo de produção que ela tem incorporado, por exemplo, ao salário. Então o custo diminuiu para produzir a mesma quantidade, só que não aumentou a produtividade. Pausa. Aumentou o grau de exploração contra a classe trabalhadora. Pausa. Tá pagando- É exatamente aí. Ela aumentou a produtividade, Jones. Ela aumentou. A TFP discorda de você. Se eu tenho a mesma produção com menos recursos, eu aumentei a minha produtividade. Isso é óbvio, gente. Eu não estou falando se isso é bom ou ruim. De novo, eu não estou falando que as pessoas têm que fazer isso. Você tem que matar trabalhador, escravizar trabalhador. Não. Né? O que eu estou dizendo é, se você produz a mesma coisa com menos recursos, seja menos capital, seja menos recurso humano, não importa. Se eu tenho a mesma produção com menos recurso, eu aumentei a produtividade. Seria uma coisa burra, vou dar um exemplo pra você. Vamos supor que eu tenho 10 funcionários e eu produzo 200 sapatos. Aí eu aumento de 10 para 20 funcionários. Eu dobrei o meu número de funcionários. Só que em vez de 200 sapatos, eu passo a produzir 205 sapatos. Eu aumentei minha produtividade? Não! Eu aumentei minha produção. Então, em vez de 200 sapatos, agora eu produzo 205. Ok. Só que a minha produtividade diminuiu. Porque antes eu tinha 10 funcionários para fazer 200 sapatos. Agora eu tenho 20 funcionários para produzir 205. Então eu aumentei a produção, mas eu diminuí a produtividade. Cara, é muito difícil de entender isso. É muito difícil, gente. Assim, eu tô falando grego aqui, não é possível, cara. Não é possível. Assim, cara, Imagina que você tem um time de cabeleireiros. Tenho 10 cabeleireiros aqui e 10 cabeleireiros aqui. Esses 10 cabeleireiros, eles cortam 10 cabelos em São Paulo ou eles cortam 10 cabelos na Alemanha. Na Alemanha eles ganham mais. Quais cabeleireiros são mais produtivos? É óbvio que é o da Alemanha, mas eles cortam o mesmo número de cabelos. Mas em termos de recursos universais, que é o dinheiro, este daqui está obtendo mais recursos universais. Basta eu pensar o seguinte, vamos trocar o corte de cabelo por um outro recurso que não seja dinheiro. Vamos supor o seguinte, eu troco o cabelo, corto o cabelo em troca de comida. Aqui, nesse ambiente, eu corto um cabelo para conseguir um prato de comida. Aqui, eu corto um cabelo e eu consigo 10 pratos de comida. Quem é mais produtivo?
Quem é mais produtivo? O que ganha 10 pratos de comida. Ah, mas ele cortou o mesmo cabelo. Mas o mesmo cabelo neste ambiente vale mais. Cara, não é possível que isso seja tão difícil, cara. De vocês entenderem, assim. Gente, eu sei... Ó, Tamir, você é um cara inteligente, velho. Troca, tira o dinheiro. Tira o dólar por hora. Coloca outro recurso que você quiser. Coloca sal de salário. Coloca água. Coloca comida. Coloca qualquer coisa. O outro exemplo que eu dei é... Imagina que eu sou um músico. Eu tô dentro de casa. E eu toco uma unidade de música lá de 3 minutos. Eu produzi uma unidade de música. Eu produzi o que em termos de recursos? 0. Aí eu toco essa mesma música na praça e alguém me dá um dinheiro. Eu, a partir da mesma produção material, que é uma unidade de música sendo tocada, eu produzi mais recurso por estar em outro ambiente. Gente, não é possível que isso é tão difícil de entender, cara. Não é possível. Volta lá. Aonde? Volta lá no Tamir, que ele fez um outro vídeo, né? O Tamir. Volta lá no Tamir. Peraí. Esse mouse tá ruim, tá? Não sou eu, não. Ó, você clica, ele não vai. Vamos ver esse daí. Aí ele Cortes de... ele falou que eu errei no globalizado. Parça essa parte que o corte a gente já viu, né? Não. A gente já viu eu falando do Culoconte. Eu quero ver o que o Tamir Produtividade de um barbeiro. Cortes de cabelo. Produtividade não é corte, é por hora. O corte do cabelo globalizado. Voltão. Está ligado ao quanto você faz por hora. Nós estamos numa economia globalizada, cara. É assim que... Nessa hora eu falo, Leandro. O corte do cabelo globalizado. Sim. O que seria o cabeleireiro globalizado? Essa aí eu ri também lá. Eu queria perguntar depois pro Arthur. O que seria? Então eu vou te responder o que é o cabeleireiro globalizado, Tamir. Imagina que eu aqui, estou trabalhando, estou ganhando em dólares, tá? Estou ganhando $1 por hora. Aí eu sei que se eu fizer este mesmo serviço, não precisa ser corte de cabelo, pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Eu vou prestar este mesmo serviço em outro ambiente. E aí, novamente, o ambiente, quando eu tô falando, ele não precisa ser necessariamente um ambiente físico. Porque o cara, pra cortar um cabelo, ele pode simplesmente viajar pra cortar outro cabelo. Ele tem que estar fisicamente em outro lugar. Só que eu posso prestar, por exemplo, um serviço virtual em outro ambiente. Então, a partir do momento que eu estou nesse ambiente, eu corto um cabelo e eu ganho $1 por hora e eu me mudo pra outro lugar e eu posso ganhar $10 por hora, eu me torno mais produtivo por ter mudado de lugar. Ou seja, a economia globalizada, o fato de um lugar, um ambiente ser mais propício para o meu serviço do que outro, interfere na demanda de serviços e na oferta de serviços que vai ter no ambiente onde eu estava originalmente. Numa economia globalizada, os serviços eles se tornam mais ou menos escassos por conta da influência de outros países. Eu vou dar um exemplo claro aqui para você. A irmã de um amigo meu, a irmã do Andreas, ela era babá aqui em São Paulo. Ela fazia isso como um bico para pagar a faculdade dela de turismo. Ela terminou a faculdade de turismo, falou, vou ser guia turístico, não ganhava nada. Ela foi ser babá nos Estados Unidos, começou a ganhar muito mais. Ou seja, o Brasil perdeu uma babá e uma guia turística porque ela foi trabalhar em outro ambiente. Ou seja, o ambiente globalizado interfere na sua economia. Eu vou dar outro exemplo mais claro para você. Eu estava falando do meu treinamento de inteligência artificial, um rapaz entrou na live e falou, cara, sabe o que acontecia? Eu prestava serviço para uma empresa aqui no Brasil, de TI, etc. O que aconteceu? Eu descobri uma parada, um hub, não sei lá, que ele fez, que eu de dentro da minha casa poderia prestar este mesmo serviço em outro lugar. Eu comecei a prestar serviço para um outro país, nem lembro que país que era. E eu comecei a ganhar mais porque a moeda daquele país vale mais. Isso é interferência da economia globalizada na prestação de serviço aqui. Quer ver outro exemplo? Eu tinha um amigo, tá? Era Renan o nome dele, inclusive, um japonês. E ele trabalhava num telemarketing em inglês. Ele trabalhava numa empresa de telemarketing que prestava serviço para outro lugar, não lembro agora o que era, sei lá, guia era de televisão a cabo, sei lá, no Texas. E ele aqui no Brasil prestava o serviço dele para uma empresa que estava fora. Isso é a interferência da economia globalizada nos serviços. Eu não entendi, Tamir. Por que você tá falando que eu sou burro, que eu falei algum absurdo, cara? Cara, como é que pode... Velho, assim, gente, assim... eu considero de verdade os trabalhistas pessoas muito inteligentes. Eu acho o Tamir um cara inteligente. Eu acho
o Charlie Berkeley inteligente. O Loconte eu não sei muito, eu não acho ele muito inteligente, tá? Dos debates que eu vi, eu não vi muito vídeo dele sozinho, mas dos debates que eu vi ele mandou muito mal, tá? Eu acho o Frederico Krepp um cara inteligente. Como é que vocês podem não entender isso? Ah, a economia globalizada não tem nada a ver com corte de cabelo aqui? Claro que tem! E digo mais, não só no corte de cabelo em si, tá? Porque ele pode cortar o cabelo em outro lugar, mas ele pode fazer outra coisa em outro lugar. A economia globalizada interfere no preço do corte de cabelo? Sim! Vai lá, vamos ver o restinho. O corte de cabelo globalizado. É o cara prestar um serviço aqui, cortou o cabelo aqui em Diadema, aí daqui a pouco o próximo cliente ele corta em Berlim? É isso? Não, vai. Pausa O aqui, corte Tamir. do cabelo é globalizado. Também não adianta você dar risada na minha cara, porque o que você tá falando tá errado, cara. O cara, ele deixa de cortar cabelo aqui pra prestar um outro serviço em Berlim, por exemplo. Ele pode prestar o serviço de cortar cabelo, pode pegar o avião e ir lá, ou ele pode fazer outra coisa. Ele pode falar, como, por exemplo, trabalhar no telemarketing e vai prestar serviço em Berlim e para de cortar cabelo. Vai lá. Globalizado? Puta que... Não dá. Funciona. É verdade. Os caras estão zoando aqui, mas é verdade. Como assim é verdade, Arthur? Corte de cabelo por live, é? Ah, não dá. Eu fui o próximo a entrar aí, tá, gente? Eu posso dar spoiler, mas eu fui entrar aí. Eu fui o próximo a entrar. Aí eu falei, Loconte, deixa eu falar aqui rapidinho. O Loconte deixou eu falar, eu entrei. Corte via chat GPT. Não, é sério. E o pior de tudo, que eu não vou dar o spoiler aqui, tá, gente? Eu vou dar spoiler aqui, que eu não posso, os caras me chamou de atenção, né? Escuta o que eu tô falando. Viu a galera do MBL compartilhando isso e explicando o que o Arthur tá querendo falar? Printa, tá? Porque eles não sabem o assunto e não sabem por que o Arthur esse argumento na mesa. Pode também me mandando no servidor do Discord, me manda no direct do Instagram, me manda no WhatsApp. Vai printando. Viu alguém no MBL justificando, tentando explicar o que o Arthur tá falando? Beleza? Printa e me manda. Assim, gente, no chat, na boa, eu tô falando algum absurdo aqui? Eu não sei como. Eu não sei como, cara, que o Tamir não entendeu isso, velho. Né? Enfim, vamos ver o Loconte agora. Passa também o corte, né? Que eu já vi o meu corte, vamos ver o que o Loconte falou. Eu tenho uma oportunidade maior do que muito cabeleireiro pedir por conceitual. Esse corte está pegando bastante projeção e eu vou aproveitar aqui para trazer o meu manual de microeconomia do Pindic para a gente analisar essa questão. Para quem não me conhece, eu sou o Loconte, economista e analista político, e vamos dar uma olhadinha. Então, estou aqui com um dos manuais de microeconomia mais conceituados. Pausa. E ele vai falar Vamos lá. A gente tava falando de escala 6x1 e eu tava comparando dois países diferentes, cara. A gente tava falando de macroeconomia. Mas tudo bem, vai lá. No capítulo de produção, né, ele vai falar sobre a produtividade do trabalho. Os macroeconomistas estão particularmente interessados na produtividade do trabalho, ou seja, no produto médio do trabalho para todo um setor ou para a economia como um todo. Ou seja, né, ele vai avaliar justamente essa questão da produção por período com o trabalho por período. Naquele caso, naquele exemplo específico, a produção por período seria cortes de cabelo e aqui o trabalho por período, ou seja, horas trabalhadas, dias trabalhados. Essa é justamente a questão da produção. Então, tem até esse exemplo bem interessante que é a questão da produtividade dos cereais. Mesmo a gente tendo um aumento da produtividade dos cereais, produzindo mais cereais, os preços deles caíram, o que faz com que os rendimentos automaticamente também não sejam tão altos. Então, justamente essa é a diferença de conceito, né, da produtividade para a questão do conceito de rendimento, que vem mais para frente aqui também, com a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Então é justamente esse o ponto. Aqui. O que ele explicou? Nada. Ele não explicou nada. Assim, assim, a hora que ele pegou o livro, eu falei, caralho, ele vai ter uma tese, né? Não tem. O Loconte, assim. Você corroborou o que eu disse, cara. Basicamente ele fez assim, ó, você tá vendo esse livro aqui? Esse livro aqui tá falando que o Arthur tá errado. Cara, assim, você vai me desculpar, Loconte. Então eu sou realmente muito burro, porque na minha cabeça você não explicou nada, velho. Não, pô, tá falando no livro que você tá errado, Arthur. Porque Como? assim, vamos lá. Não sei. Produtividade, novamente, gente. Produtividade é rendimento. Ponto. Produtividade é rendimento. Acabou. Vai lá, deixa eu ver o restinho. Vamos lá, vamos ver o que ele falou. A produtividade está relacionada com a função de produção. E nesse caso específico da produtividade do trabalho, está relacionado quanto de horas foram trabalhadas para gerar quantos produtos. Só que isso não necessariamente quer dizer mais renda ou mais rendimento. Sim. Mesmo porque tem a lei dos rendimentos marginais decrescentes, como eu mostrei, que você produz mais, você tem mais produtividade, mas não necessariamente a sua rentabilidade está de acordo com essa produção. E esse aqui é um ponto central do debate, né? Que a gente nem conseguiu evoluir muito, porque, infelizmente, o Arthur Duval às vezes é muito mente fechada e cabeça dura. Mas o ponto não importa, quanto menos... Isso ele tem razão.
Aqui ele tá certíssimo. Olha lá, Loconte, onde você me coloca. Você Olha lá, tá olha lá, certíssimo. olha o problema Eu que ele nunca vi uma arrumou pessoa agora. falando uma verdade tão grande na minha vida. Vai lá, dá play. Demorou 2 minutos de vídeo pra ele tá certo em algum momento. Qualificado o serviço, a produtividade não importa tanto. Então, mesmo que o barbeiro atenda 20 pessoas por hora, ou o frentista, atendente de supermercado, mesmo que eles sejam muito produtivos, isso não vai gerar rendimento suficiente porque não tem a massa da classe média industrial e de serviços sofisticados para justamente bancar esses preços e Deixa eu melhorar. te falar uma coisa, cara. A produtividade, ela não é só produtividade material. Eu poderia, então, especificar, falar, a produtividade material de um barbeiro aqui ou em Berlim é a mesma? Sim. A produtividade é a mesma? Não. Não. Principalmente, sem falar a produtividade total dos fatores, que aí é mais ainda, aí é mais global ainda. Você está pegando um ponto muito específico. Olha, eu estou falando especificamente da produtividade material de corte de cabelo. Isso é uma coisa. O que eu estou falando é outra. Quando você vai analisar o fim da escala 6x1, você não pode analisar sob o prisma da produtividade material somente. É óbvio que não, cara. Isso é óbvio que não. Certo? Você tem que analisar pela produtividade de recursos gerais. É isso. O que vai fazer você trabalhar menos? Não é quantidade de produção. Não é. É quantidade de recursos. Entendeu? Eu posso produzir muito de uma coisa inútil. Aí não adiantou nada. Entendeu? Vai lá. Deixa eu ver o resto. O patamar de vida deles. Então esse que era o ponto central da discussão. E aí, novamente, eu faço a crítica ao Arthur Duval, que eu já fiz várias vezes, já falei pra ele isso. Cara, beleza, você tem um nível de inteligência, um nível de conhecimento, só que o nível de confiança dele é muito maior. Então alguns assuntos que ele não domina, ele cara, acha você... que domina. Pausa. Desculpa, Loconte, não. Eu realmente sou um cara confiante, mas eu tenho uma mente aberta pra aprender coisas. Tanto que neste debate, e quando sair o debate, vai sair dia 23... Deixa eu ver aqui se é... Dia exato. É no dia 23 de... É a próxima quinta, não essa quinta, a outra. Até no meu vídeo eu falei errado. Essa quinta não é na próxima. Dia 23/10, às 18 horas vai sair o vídeo. Vocês vão ver que eu não tô nem um pouco arrogante. Nem um pouco. Eu tô bem legal assim, ouvindo todo mundo e tal, né? Humilde. Vamos lá. Deixa eu ver o restinho. E acaba acontecendo coisas como aconteceu nesse sentido. E esse tipo de coisa até dificulta o debate, porque justamente o ponto principal não era nem esse da produtividade, exatamente. E sim que a gente precisa dessa classe média robusta, industrial, para que as pessoas com serviços menos qualificados tenham rendimentos justos e Mas dignos. eu concordo com você É isso aí. nisso. E outra coisa, Loconte, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu não domino esse assunto. Eu não sou economista, eu não sou especialista nisso. Acontece que quando eu aprendo um conceito e eu tenho certeza dele, eu me torno confiante nele. É óbvio, né? Puta, ele fez outro, cara. Meu Deus do céu. Que horas são? Ai, 13h10. Põe na velocidade do e-mail, vai. Tá com pressa? Hã? Tá com pressa? Tô. Eu tenho podcast pra gravar hoje. Ah, é a carinha dele. Vai. Vambora. Tinha mais uma coisa pra gente ver que era interessante aqui nessa live, Tinha não? um monte de coisa, só trago coisa interessante. Tá, deixa pra amanhã. Vamos ver se... Quando a gente compara um cabeleireiro em São Paulo passa com aí. um cabeleireiro ali, falando esses caras. O Arthur ainda ali aquele corte da produtividade e ele continua errado. Pra quem não me conhece, eu sou o Loconte, economista e analista político. O Arthur Duval vai trazer alguns gráficos comparando a economia brasileira com outras economias no quesito de produtividade, avaliando o valor em dólares. Isso faz sim sentido, isso está certo. Só que a questão é que isso é a visualização macroeconômica. Só que a gente estava debatendo a questão microeconômica da perspectiva do cabeleireiro. Não, eu tava... Ao contrário, Loconte. A partir do momento que eu estou trazendo o exemplo de outro país e dizendo que este cabeleireiro pode se tornar mais produtivo em outro país, eu estou trazendo o espectro macroeconômico. E no microeconômico também não é só a produtividade material que faz sentido. Tá, mas tudo bem, vai lá, vamos lá. E do serviço que está sendo prestado. E o ponto principal é o seguinte, a economia suíça é mais produtiva que a economia brasileira? Sim, em nenhum momento eu falei o contrário disso. O cabeleireiro suíço é mais eficiente, Era mais suíço, produtivo do que o eu achei cabeleireiro que era brasileiro? Não é. E aí que o argumento do Arthur Duval cai por terra. O Paulo Gala, que é doutor pela FGV, tem esse artigozinho falando o seguinte, se a produtividade dos barbeiros é a mesma no mundo, por que há tanta diferença de salários? E aqui que é o ponto que a gente precisa entender qual a ótica que a gente está falando. E quando a gente vai falar da produtividade do barbeiro, enquanto agente econômica, sim, a produtividade dele é a mesma de um barbeiro, seja no Brasil, ou seja na Suíça, ou seja em Berlim, ou em Zurique. A questão É só colocar a produtividade material. Você está falando da produtividade material. Eu estou falando da produtividade geral, que é o que importa. Vai lá. aqui é justamente como a gente está utilizando essa métrica.
E veja, por que é importante explicar isso? Porque justamente a produtividade não está no barbeiro. Não está no barbeiro nem da Suíça, nem do Brasil. A produtividade está na indústria, nos setores sofisticados que transborda para os barbeiros, transborda para os atendentes de supermercado, para as funções mais básicas, via salários, via preços, via rendimento e não via produtividade. Essa tabela ajuda a gente a entender um pouco melhor isso. Aqui a gente tem os preços em dólar, ou seja, padronizados, dos cortes de cabelo. Eu acho que ele se contradisse na própria frase. Ele fala assim, a produtividade está na indústria que transborda para o setor de serviços, os rendimentos. Pelo que eu entendi, eu não sei, Loconte, eu estou reagindo de ao vivo aqui. Pelo que eu entendi, você falou que a produtividade, então, da indústria, produtividade material, ela transborda rendimentos para outros setores. É isso? Foi isso que ele falou? Vamos lá. Ao redor do mundo. A gente tem Jakarta valendo 4 dólares um corte de cabelo e Oslo valendo 77. A gente tem Rio de Janeiro e São Paulo com 14 dólares e Kiev, só por viés de curiosidade, com 7 dólares. Então, isso quer dizer que o corte de cabelo em Kiev, que é 7 dólares, é 10 vezes menos produtivo do que o corte de cabelo em Oslo, né? Ou o cabeleireiro em Oslo é 10 vezes mais produtivo? Sim. Não quer dizer isso. Sim, pausa! Ou seja, pausa! De novo, eu entendi o nosso ponto de divergência é, você está falando somente de produtividade material. Eu não estou falando que o cabeleireiro em Kiev, ele corta mais cabelos, ou ele corta cabelos melhor, não necessariamente. O que eu estou dizendo é, o corte de cabelo em Kiev vale menos do que em outro lugar. Então, é óbvio que o nome que se dá para isso, e não sou eu que escolhi esse nome, é produtividade. Sim, se eu rendo com a mesma coisa A e B aqui, esta diferença se dá sob o nome de produtividade. Vai lá. Os barbeiros, eles têm a mesma produtividade, é muito próximo de produtividade. Então a diferença de rendimento não se explica pela produtividade deles, e sim pela produtividade da economia, do macro. E aí sim, que é o chamado efeito Balassa-Samuelson. Então, é nesse argumento que o Arthur Duval continua errado. Um cabeleireiro suíço não é mais produtivo do que um cabeleireiro brasileiro, mas a economia suíça é sim mais produtiva do que a economia brasileira. E pros minions de plantão do Arthur Duval, que vão tentar defender ele e falar que é a mesma coisa, a mesma ideia, não é, porque o ponto justamente é esse. A produtividade do cabeleireiro pode aumentar, a questão do rendimento dele vai se manter igual, enquanto não tiver uma classe industrial robusta que aumente a renda dele. Pausa aqui, mas essa parte eu concordo, essa parte final eu concordo. Faz o seguinte, vê no meu vídeo se ele mostra o momento que eu mostro os gráficos. Põe pra Quando a frente. gente compara um cabeleireiro... Vai. Um vídeo respondendo ali aquele você corte. cortou, Loconte? Você cortou? Vai no meu vídeo. Vai no meu vídeo, no meu Instagram. Vai, só pra ensinar esse assunto. A galera tá assim, tem gente falando rentabilidade. Deixa eu falar uma coisa, meus queridos. A palavra rentabilidade e a palavra produtividade, elas querem dizer no contexto macroeconômico a mesma coisa. A esquerda. Produtividade é rentabilidade, entendeu ou não? É esse? Hã? É esse? É, passa ele pra frente aqui, ó. Passa ele pra frente. Pra frente. Perto da metade. Coroa não é um cantor, Coroa é um criminoso. Ô, meu pai eterno. A esquerda está dizendo de um setor, nesses casos, a esquerda é dado industrial. Pausa. Põe na tela. Ai, não dá pra ver, não dá pra ler. Mas tá. Esses gráficos que eu mostrei são os mesmos gráficos que eu mostrei na minha live de economia. Isso aí é um material que eu tirei do governo brasileiro. O governo brasileiro fez um material para apresentar para a Secretaria de Comércio Exterior. Por isso que está em inglês. Só por isso. Mas isso é material do Ministério da Fazenda, oficial. Inclusive, teve alguma apresentação oficial que foi usado. Podem conferir esses dados. Esses dados são reais. Estes dados são, o primeiro, a produtividade do Brasil, de 1960 até 2000 alguma coisa, comparada com China, Índia, etc. E embaixo, a produtividade do setor industrial com o setor agrícola, com o setor de comércios no Brasil. Como é que a presta atenção no nome, ó. Produtividade é comparada entre os setores? Através de rendimento. Como é que você mede o PIB de um país? Como é que você mede o PIB de um país? É através do número de cortes de cabelo? Não! É através do quanto de dinheiro você gerou através de determinados cortes de cabelo. Entendeu? Mesmo porque seria praticamente impossível você medir a quantidade de prestação de serviço em unidades, etc. É muito mais difícil. É mais fácil você pegar, quanto gerou de dinheiro aqui? Tanto. Entendeu ou não? Chega, né? Chega. Peraí. Vamos lá? Opa. É que eu tô com isso aqui, ó. aqui que tem? Na Ering é foda, hein? É aqui? É mais pra baixo. Produtividade, né? Cadê? É esse. Não, é o 7. Mais um. Aqui. Aê! Dá um zoom aí.
que tá escrito aí, pessoal? Total factor o quê? Rentability? Hã? Baixa um pouquinho. Labor productivity per person employed. Tá, labor rentability? Hã? Não, está labor o quê? Productivity! Isso, pessoal, produtividade, tá bom? A produtividade pode sim ser usada para descrever rendimento, porque no aspecto macroeconômico é o que importa, é o que é. Tá bom? Um abraço, Cristiano, tudo. Vamos lá. Rápido que eu estou com pressa, preciso comer e gravar podcast.